Boa noite, pessoal. Meu nome é Ramon. É, Vamos iniciar hoje o nosso curso de Game Design, aprendendo a utilizar a ferramenta da Godot. Eu faço quadrinhos, já tem mais de 10 anos, e esse ano comecei a trabalhar com Game Design. E o principal fator para a gente começar isso é a Godot. A Godot é um engine, que é um termo bem recorrente nas plataformas de criação de jogos. Para todos os efeitos, é um programa que lhe ajuda a criar jogos, né? Ele é muito parecido com o que um editor de texto faz ou com um programa de tratamento de imagem faz, mas ele é voltado para fazer outros programas, né? O jogo, normalmente, ele é um arquivo executável, ele é um programa que vai ter suas próprias funcionalidades. Então, acaba que existe uma camada a mais de complexidade mesmo no que ele está facilitando você criar. Existem várias engines. A Godot não é a mais popular delas, inclusive, talvez esteja em terceira ou em quarta. E eu escolhi ela por alguns motivos. O primeiro de todo é porque ela é livre, é um software livre, é gratuito. Não só você não paga nada para baixar e para utilizar, como você também não paga nenhuma porcentagem em cima de nada que você criar dentro da Godot, que é o que não acontece com as principais engines. Tanto a Unity quanto a Unreal, eles ficam com alguma porcentagem de alguma coisa que você possa fazer e vender dentro da engine, né? Se você lança um jogo que foi feito, foi exportado dentro da Unity, eles têm lá uma margem, se você vender até tantos dólares, você tem uma isenção, você não paga, mas a partir de um certo valor, você já paga uma porcentagem. Mas além disso, além do preço mesmo, eu acho que é louvável a gente fortalecer uma iniciativa open source. Tem uma comunidade bem engajada na Godot. Enfim, mas esse é o primeiro motivo, porque é um software livre. O segundo é porque ele é bem leve, é um arquivo bem leve de você baixar e também não pesa no processamento do computador. Então, você não precisa ter uma super máquina, você não precisa ter um computador gamer. Ele é, inclusive, mais leve do que a maioria dos programas que eu uso no design mesmo, mais leve do que o Photoshop, ou do que o InDesign, ou do que o Illustrator. Claro que nele você pode fazer programas que acabam pesando no processamento, mas aí vai depender do que você está criando dentro da plataforma. Ela em si não é pesada. E o terceiro motivo é porque ela favorece muito a criação de jogos 2D, jogos em duas dimensões, né, desenhado, diferente do 3D, que normalmente é modelado e, e tem aí mais um vetor de espaço para a gente lidar com um monte de informação. Então, eu escolhi a Godot como um teste inicial para mim, mas eu gostei tanto da engine que eu apenas nem abri outro programa. Assim, eu cheguei a comprar um RPG Maker, que falaram que era inclusive mais simples. Tem outros programas mais simples, como o Constructor, mas eu gostei muito do desempenho da Godot e da facilidade e estou me aprofundando cada vez mais nela. Claro que eu não conheço muito, eu não tenho uma experiência anterior com programação. Alguns de vocês têm, né? Eu vi na seleção e pelo que a gente já conversou também no outro curso, alguns de vocês têm um domínio maior de programação do que eu. Fiquem à vontade para chamar a atenção se eu estiver falando alguma besteira. Mas eu acho que essa trajetória de vir do lugar da narrativa, do lugar da criação da história, dos elementos visuais, para entender essa ferramenta e tirar o proveito que eu melhor encontrei, eu acho que é uma trajetória que vale a pena ser compartilhada, né? Eu acho que eu não pretendo fazer cursos mais aprofundados do que isso. Talvez fazer um devlog de algum projeto para vocês acompanharem do zero, mas eu acho que o conhecimento que eu me sinto confortável em ensinar não passa muito do que eu vou apresentar nesse curso. Mas a minha proposta para esse curso é a gente fazer do zero, de baixar o programa aqui, até a gente fazer um joguinho simples de plataforma, né?
que é um jogo de plataforma, um jogo que nem Mario, Donkey Kong, é um jogo que você vê o personagem de lateral e que ele pula em plataformas, coleta alguns itens, passa de fase, né? O meu planejamento envolve até aí, né? A gente criar uma movimentação básica de um personagem, criar um cenário base, criar uma estrutura de fases e, se tudo der certo, se a gente não precisar desacelerar e voltar muito, até fazer um menuzinho, né? Testar a exportação do jogo. É um pouco corrido, uma semana, são 5 dias, cada dia com 1 hora, mas é perfeitamente possível. Ok? Até aí algum problema? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos avançar. Eu não sei se alguém já abriu a Godot, se alguém já baixou, se alguém já teve algum contato com essa plataforma, né? O pessoal que fez o curso de quadrinhos na semana passada viu aqui comigo esse primeiro passo do download, mas foi bem superficial. O Jonathan está falando que é open source. Exatamente. Esse é o site da Godot, né? Eles funcionam à base de doação mensal aqui. E você pode vir download e baixar aqui a versão correspondente ao seu sistema operacional. Eu vou botar para baixar aqui só para vocês verem. O arquivo de instalação tem 27 MB. De instalação não, isso aqui é só o arquivo, é só porque ele está zipado mesmo, né, compactado. O arquivo não chega a 80 MB, mas ele vem só com arquivo executável e você dá 2 cliques e abre nele e já roda. A outra opção, se você já usa a Steam, né, que é uma plataforma de venda, compra e distribuição de jogos, ele tem lá também, você pode procurar aqui na biblioteca, Godot, em algum outro lugar, né? Aqui, Godot Engine, gratuito, você pode baixar por aqui mesmo, que é por onde eu uso, né? Eu acho que a única diferença dele aqui é que ele vem com alguns templates a mais aqui. Ele já vem pronto. Isso aqui já é a janela inicial da Godot, que é o Project Manager, né? O administrador de projetos. Ele já vem com alguns demos aqui de explorando alguns fatores, algumas propriedades que a Godot tem, né? Por exemplo, partículas. É uma coisa que a gente não vai cobrir nesse curso, mas que você pode depois abrir esse projeto, botar ele para rodar, ver como é, dá para olhar o código, dá para olhar quais são os nós que ele está usando. Enfim, eu aprendi, depois que eu adquiri alguma noção de Godot, eu abri alguns desses projetos e aprendi várias coisas. Teve coisa, inclusive, que foi uma dúvida deliberada, assim, por exemplo, eu comecei a estudar luz e sombra, e ele tem um projeto aqui, 2D Lights and Shadow, e eu fui olhar como é que ele organizava. Mas a gente não vai mexer em nenhum desses projetos. Na verdade, ao longo desse curso, a gente já não vai mexer. Eu tenho aqui do lado direito, ó, as duas opções que eu acho mais importantes daqui, o novo projeto e o scan. Porque que o novo projeto é o que a gente vai usar agora e vai ficar bem claro. Mas por que o scan? Você pode organizar todos os seus projetos em uma pasta. Por exemplo, aqui no meu computador eu tenho uma pasta chamada Game Design e dentro dela eu tenho os meus projetos separados. Se eu mando ele escanear essa pasta, ele vai adicionar os meus projetos aqui a essa lista, né? Se eu vou aqui, tem um projeto meu que foi escaneado. Então, o seu acesso fica mais fácil, porque senão você toda vez vai ter que importar e procurar onde é que está isso no seu computador. E ele sempre vem para a mesma pasta raiz, que é o documentos. Enfim, é meio chatinho. Eu prefiro escanear os meus projetos. Vamos criar aqui um novo projeto para a gente começar. A Godot sempre vai pedir para você criar uma pasta para você começar o seu projeto. Tem alguns poucos programas que fazem isso. O programa de edição de vídeo normalmente faz isso.
porque ele já precisa guardar os arquivos dele num canto para só acessar aqueles arquivos. Então, você não pode abrir um projeto e depois salvar. Ao longo do projeto, você vai salvar vários elementos, mas o projeto você já tem que salvar na criação. Então, a primeira coisa que você escolhe o lugar. Eu criei uma pasta aqui para eu organizar os arquivos que a gente vai fazer ao longo dessa semana, chamado Curso de Game Design. Eu vou selecionar essa pasta, mas eu vou criar aqui um aula 1, para a gente ter depois como controlar isso e ver a diferença entre os projetos que a gente for precisando fazer, ok? Aula 1, selecionei, tá aqui, ele já pegou aqui o endereço e ele sugere aqui o nome para o projeto aula 1, certo? Tem muito elemento para mostrar para vocês na Godot, mesmo numa versão muito básica. Então, eu decidi que nessa primeira aula, eu vou criar algumas coisas, vou mostrar, e eu só vou explicar algumas partes desse processo. Tudo que a gente vai fazer aqui, eu vou explicar em algum momento. Mas, para otimizar mesmo o aprendizado, eu vou, às vezes, fazer algumas coisas que eu não vou explicar muito, e depois eu explico, ok? Confia em mim que eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Então, vou criar o projeto aqui, certo? E essa é a janela padrão da Godot, certo? Não se assustem com essa visão em 3D aqui, que a gente não vai usar ela. Aqui em cima, você tem as possibilidades de área de trabalho da Godot. Tem aqui 2D, 3D, Script e Asset, Lib, Library. Eu vou clicar logo nesse 2D só para sumir com aquela visão e a gente não ficar perturbado, certo? Essa aqui é a nossa visão em 2D, mas a gente ainda não vem para cá. Aqui em cima, do lado esquerdo, tem os menus com as principais funções da engine. Aqui, que eu já falei, são as áreas de trabalho. Do lado direito aqui, ainda em cima, tem aqui um play pequenininho. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí já com o programa aberto, né? Eu sugeri que vocês fizessem esse curso no computador para vocês terem condições de mexer. Não é fundamental, assim, se você não está no computador, façam as anotações. Eu vou chamar a atenção para as coisas que eu quero que vocês anotem. O que eu acho, especialmente para essa primeira aula, o que eu acho que é mais importante é a gente se ambientar com isso aqui, certo? Mas, de qualquer forma, acompanhem aqui o que eu estou mostrando na tela, e se vocês estiverem com o programa aberto, olhem aí na tela de vocês, ver se vocês encontram os mesmos elementos. Então, aqui do lado direito, tem um playzinho pequeno, e tem algumas outras opções. Essa é a área de testes, é onde a gente vai botar as nossas cenas para rodar, para a gente ver o que é que está acontecendo nela. Aqui do lado esquerdo, eu tenho duas abas principais, que a Godot chama de docas. Tem a doca de cena e a doca do sistema de arquivos. E aqui do lado direito é o inspetor, que eu vou falar sobre ele mais tarde. A gente vai começar mais focado aqui nesse lado esquerdo. A primeira coisa é que esse file system aqui, ó, ele abre uma lista de arquivos que vai estar lá dentro dessa pasta que eu reservei na hora de criar o projeto da Godot. Tem aqui curso de Game Design, aula 1, e aí ele já tem aqui esses mesmos arquivos padrões, né? Ele tem esse icon.png, que está aqui, ó, se você ver, né? É esse mesmo arquivo aqui. E ele tem esse arquivo de configurações padrão, que é esse default. A maioria dos arquivos feitos na Godot vão ter essa terminação, TRES. Alguns vai ter .gd, enfim, mas aqui eu estou me adiantando já. Aqui são os arquivos que estão disponíveis nesse projeto. Se eu quiser pegar um arquivo de qualquer outra parte do computador, se eu quiser baixar uma imagem, se eu quiser criar uma imagem e usar nesse meu projeto, eu tenho que puxar para essa pasta. Sendo copiando e colando aqui dentro do seu computador, ou puxando de qualquer outra pasta, ele aceita que você puxe direto para cá, para esse sistema de arquivos. Não vou puxar esse aqui porque é o mesmo arquivo, não faz sentido.
Mas hoje a gente já vai importar um arquivozinho para fazer um teste. Então, aqui são os arquivos que você tem disponível. E essa parte aqui mais de cima, que é mais importante ainda, é a doca de cena. Na Godot, a gente vai ter 3 instâncias para trabalhar o que a gente quiser fazer. Uma é o projeto, que é o maior, mais amplo, que a gente já criou o projeto, ele está aqui com todas as configurações padrão, mas essas configurações existem. Tamanho de tela, quais são as teclas que você pode apertar para fazer algum comando. Enfim, a gente vai mexer em algumas dessas opções, mas não vai ser a primeira coisa. Eu só quero que vocês tenham a consciência de que existe esse número de propriedades do projeto. Eu acho que o melhor exemplo para isso é, por exemplo, o tamanho da tela. Se eu for fazer um projeto para você jogar no computador, essa tela vai ser de um tamanho X. Se eu for fazer para jogar no celular, essa câmera vai ser de um tamanho Y. Na verdade, mais do que o tamanho, é a relação entre altura e largura que vai mudar. Mas isso é um dado do projeto inteiro. Não é um dado da cena ou um dado de um nó, que é a outra instância que a gente vai conversar. Então, existe o projeto. A cena, a estrutura de arquivos da Godot funciona dividida em cenas. Isso aqui que está aberto já, esse empty aqui que tem, ó, essa área de trabalho aqui em cima, ela já é uma cena. Ela está vazia, mas ela já é uma cena, certo? Se eu puxo aqui esse elemento, por exemplo, do ícone para cá e solto, isso aqui já aparece se eu botar essa cena para rodar, ok? E aqui do lado esquerdo, na doca da cena, né, vai aparecer os nós. Os nós são os elementos base que você vai construir todo o seu jogo. Um jogo na Godot funciona basicamente com cenas, que são necessariamente compostas de nós. Um nó pode ter outros nós dentro de si, e uma tela que é uma câmera, né? Assim, é uma câmera que o player, que o jogador vai ver isso quando você rodar o jogo. Então, basicamente é isso. É uma visão, né? Essa câmera, essa forma de ver que já tem um padrão aqui, vendo nós e cenas. Esses nós e essas cenas podem interagir de várias formas possíveis, certo? Eu não vou me aprofundar agora em mais nenhum desses elementos. A gente vai começar a conversar sobre alguns nós específicos e a gente vai aprender a usar minimamente uma cena, certo? Isso aqui já é uma cena aberta, como eu falei, né? Eu apaguei aquela imagem que eu puxei para cá, só para a gente começar isso do zero mesmo. Aqui na doca de cenas, na doca da cena, como eu não tenho nenhum nó, ele já fica me oferecendo aqui as opções de nós diferentes. Nós para cenas 2D, nós para cenas 3D, nós para interface e outro tipo de nó. Aqui tem várias formas da gente adicionar um nó, né? Tem escolhendo uma dessas opções, ou clicando nesse mais aqui, ou Ctrl A, ele também abre essa mesma lista. Tudo que a gente faz na Godot, como na maioria dos programas, tem várias formas de se fazer. Eu vou mostrar, normalmente, 2, pelo menos, que é a que eu acho mais simples de entender o processo, e a que eu uso mais, que nem sempre são as mesmas opções. E vou sempre explicar por que eu prefiro usar de outra forma, né? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir esse nó mais simples de todos, que é um nó que o nome dele é Node, né? Ele não tem propriedade praticamente nenhuma. Tem outros nós, alguns já ficam muito claros quando você vê o nome, mas eu vou pular isso e eu volto já aqui para mostrar para vocês os tipos de nós, certo? Vamos inserir aqui esse nó. E aí, assim, todo nó, ele tem três elementos base. Ele tem um tipo, que foi essa primeira coisa que a gente já escolheu, né? No caso desse nó aqui, ele é um nó vazio, um nó mais simples de todos. Esse é o tipo dele.
ele tem um nome, e esse nome é importante porque a gente vai referenciar coisas entre nós, e ele tem uma posição dentro da cena. Quando eu clico aqui nesse primeiro nó, se eu dou 2 cliques nele, ó, ele já abre a opção para você atribuir um nome. Eu vou botar aqui, game. Então, a partir de agora, o nome desse nosso primeiro nó é game. Se você ver aqui do lado direito, ó, no inspetor, o inspetor é onde ele vai mostrar as propriedades do que a gente está selecionado. Se eu clico fora, ó, ele some, né? Mas se eu clico aqui no game, ele vai mostrar as opções do game. Ele mostra aqui acima o nome, e aí ele já identifica aqui o tipo, né? Que é um node vazio. E aí ele dá algumas propriedades. Como esse é o nó mais simples de todos, você tem pouquíssimas propriedades aqui. Ok? Existem vários outros tipos de nó. Né? Se eu clico aqui no maisinho de novo, ó, ele vai mostrar aqui vários. E eu posso abrir a maioria desses subtipos. Né? Por exemplo, dentro de nó, eu já tenho aqui uma opção chamada nó 2D. O que é que já muda aí? O 2D ele já define que existe uma questão espacial. Né? O nó 2D ele vai ter propriedades em 2 dimensões, altura e largura. Se você vai para o nó 3D, que são os espaciais, ele já vai ter altura, largura, profundidade e outras propriedades. Mas dentro de nó 2D, eu já vou ter várias coisas aqui. Eu tenho opções de luz 2D, eu tenho opções de partícula, eu tenho opções de sprite, que não é muito claro de cara o que mas eu tenho vários tipos de nó, que já vêm com propriedades diferentes dentro deles. Alguns eu sei que é bem complicado de você imaginar de cara, assim, o que é que um nó chamado Bone 2D vai lhe fazer. Mas alguns eu acho que já ficam mais claro. Por exemplo, timer. É um nó que vai contar um tempo para você e vai lhe dar alguma opção quando esse tempo acabar. Que mais? Câmera. Tem a opção aqui, câmera 2D. Dentro de Node 2D. Isso vai ser uma opção para alterar a forma de você mostrar para o player, para o jogador, o seu jogo. Nós, como luz, né? Se você pensa aqui, light, eu estou digitando no canto errado. Light, ele tem aqui opções de luz 2D. Então, assim, por mais. Eu não mexi em mais do que 30% dessa variedade de nós. Mas só com isso aqui que eu estou mostrando, dá para você entender que existem propriedades diferentes que esses nós já vão trazer para o seu jogo. Até aqui, tudo bem? Tem alguma coisa que eu falei que é um bicho de 7 cabeças? Eu ainda estou naquele momento mostrando mais do que explicando, mas eu espero que até aqui já dê para entender que essa aqui é a parte dos arquivos, essa aqui é a parte dessa cena atual que a gente está usando, e aqui você adiciona tipos de nós diferentes, ok? Então, assim, para ficar mais claro, a gente vai fazer agora um personagem da forma mais simples possível. A gente vai precisar de uma imagem para o nosso personagem, né? Eu puxaria esse aqui, mas eu acho que é legal a gente já entrar para outra etapa também da criação, que é a gente ter noção das propriedades dos arquivos que a gente está criando. Eu vou abrir aqui o Photoshop rapidinho, vou criar um arquivo novo, e aí aqui no tamanho, isso pode ser feito em qualquer programa de imagem, né? Eu vou colocar 96 por 96. É um arquivo pequenininho, 96 por 96 pixels. Eu vou fazer aqui, ó. Tá muito pequeno o traço, ele não tá nem desenhando. Eu vou fazer aqui só um bonequinho.
Ok? Só um bonequinho mais simples possível. Tá até meio torto aqui. Eu vou salvar como um PNG, porque eu quero manter essa transparência do fundo dele. E aí eu estou salvando lá naquela nossa pasta, ó, aula 1. Vocês vão ver que quando eu vou colocar aqui player. Ok. Quando eu volto aqui para Godot, ele já importou. Do lado esquerdo aqui você vê que tem um arquivo a mais, player.png. Ok? E se eu puxo ele aqui para dentro e solto, ele já aparece aqui. Ok? Estão vendo aí meu player? Vocês dormiram? Estão acompanhando? Então, quando eu clico aqui no meu inspetor de arquivos, no meu sistema de arquivos, e puxo para dentro da minha cena, lembra daqueles 3 elementos que eu falei que todo nó precisa ter? Um tipo, um nome e uma posição. Quando eu clico e arrasto, ele já define essas 3 coisas. Se você olhar aqui para a nossa doca da cena, você vai ver que eu tenho aqui, ó, um novo elemento, ok? Ele está dentro de game, ó, porque toda cena precisa ter esse primeiro nó raiz e qualquer coisa que você faça aqui vai para dentro dele. Mas você vê que ele já tem um tipo, ele é diferente aqui do game, vocês conseguem ver esses símbolozinhos pequenininhos aqui do lado esquerdo do nome. Ele já tem um tipo diferente, que é o tipo sprite. Depois eu vou falar bastante mais sobre esse tipo sprite, mas ele já definiu. A Godot reconhece o que é que você está puxando aqui para dentro. Se eu puxar um arquivo de som, por exemplo, ele vai atribuir outro tipo de nó para esse arquivo de som. Mas como essa é uma imagem e o sprite é o tipo mais comum de imagem que a gente usa, então ele já atribuiu um tipo. Ele já atribuiu um nome para esse nó, ele botou player, porque o nome do nosso arquivo é player, e ele já atribuiu uma posição, que foi onde a gente soltou aqui dentro da nossa área de trabalho dessa cena. Se eu estou aqui com o meu player selecionado, aqui no inspetor do lado direito, ó, vocês vão ver que eu já tenho muito mais opção do que quando eu clico em game. Vocês estão vendo a diferença? Danilo acordado. Aqui em cima ele diz o nome, ó, player, aí ele diz o tipo, sprite, e aí ele tem várias opções aqui, ó. Ok? Quando eu digo que esse nó ele tem uma posição, no game aqui não ficou claro qual é a posição dele, porque ele é um nó invisível, né? A gente não vê, tem vários nós que são invisíveis. Já o sprite não, ele é visível, ele tem um canto. Mas ele tem aqui, se você olha do lado direito, ó, aqui nas propriedades dele, ele tem uma propriedade que é posição, position. E aí ele tem aqui uns números bem quebrados, ó, 505.079 e 322.281. Por que esse número é todo quebrado? Porque eu apenas arrastei ele para qualquer lugar, né? Se eu mudo aqui esse sprite de lugar, você vê que esse número vai mudando, certo? E se eu coloco aqui, ó, 0 e 0, ele vem para esse centro da cruz aqui, que é onde as pessoas chamam de a origem do mundo. Qualquer elemento novo que você traga para dentro da cena e que não seja assim, que nem eu fiz, né, arrastando já, soltando num lugar específico, ele vai sempre para essa posição 00, que é a posição x0 e a posição y0. E aí talvez aqui seja um momento legal da gente. Eu vou tirar essas teclas de atalho, porque eu acho que são elas que estão impedindo a gente de... Não, é não. Ó, tudo aqui num jogo 2D, que é o nosso caso, que tiver relacionado com posição, ele vai posicionar no X, né, que é a posição horizontal, e no Y, que é a posição vertical.
isso aqui é interessante porque a Godot, isso inclusive difere de engine para engine, mas a Godot trata o y como valores positivos quando eles vão para baixo e negativos quando eles vão para cima. E o x positivos quando eles vão para a direita e negativos quando eles vão para a esquerda. Isso aqui não é para vocês quebrarem muito cabeça com isso agora, mas essa informação vai ser importante, ó, e ela é fácil de verificar. Aqui onde a gente está agora é o 0 e o 0. Se eu puxo para a direita, você vê que o x aqui na posição ele aumenta e o y continuou 0. Se eu puxo ele para a esquerda dessa cruz, ele vai ficar negativo, ok? Não vamos quebrar a cabeça com isso agora, é só para aproveitar a oportunidade. Isso, na Godot, o Jonathan está falando, o 00 é o lado superior esquerdo da tela da cena. Exatamente. Ele deixa bem claro, ó, se eu afasto aqui essa tela, ele tem as duas guias, e ele mostra uma linhazinha azul delimitando o espaço da minha tela, mas você vê que essas duas linhas da esquerda superior têm bem mais destaque. Mas não é importante agora, realmente, assim, o que eu quero mostrar para vocês, pelo menos. É só para reforçar a primeira coisa que eu tentei ensinar para vocês sobre nó. Todo nó, ele tem um tipo, um nome e uma posição. E esses três fatores vão ser importantes. Essa maneira de adicionar um arquivo, né, clicando e puxando para cá, é a maneira mais simples que eu acho, mas não é a maneira que eu uso nunca. Por que não é a maneira que eu uso nunca? Porque ela é muito pouco precisa, né? Você joga aqui um elemento em qualquer canto. Ele vai aqui com o nome que já tiver no arquivo. Ele vai para dentro do nó que você tiver com ele selecionado. E essas são coisas que, ao longo de um projeto, especialmente de um projeto grande, você vai ter que ter uma boa noção de onde é que estão suas coisas. Mais para frente eu vou até ensinar como é que eu organizo aqui as minhas cenas. Mas, por enquanto, o que eu queria mostrar para vocês era só que dá para você apenas puxar um arquivo para dentro. Eu estou aqui puxando vários arquivos para dentro. Ó. Ok? E aí, aqui do lado esquerdo, na nossa doca da cena, você vai ver que ele vai dando esses nomes e esses tipos automaticamente para os seus arquivos. E eles estão todos, ó, vindo de dentro de game, que é o nosso nó base. Mas por que eles estão vindo dentro de game? Porque na hora que eu puxei o arquivo para cá, para dentro da minha cena, eu estava com o game selecionado lá. Ó. Se eu seleciono aqui esse player, esse primeiro que a gente criou, e puxo um arquivo para dentro, ele vai virar um filho do nosso primeiro player. Vocês estão vendo aqui na doca a diferença? Ó? E aí o que é que acontece? Se eu seleciono esse aqui, que tem outro dentro dele, né? Tem um filho, como a gente chama. Se eu mudo ele de posição, o outro vai junto, ó. Ok? Isso aqui vai ser muito importante para como é que as nossas informações se localizam dentro da Godot. A outra coisa que eu já quero mostrar para vocês, mesmo com essa bagunça aqui, é que tal hora, se você vai botando elementos dentro da sua cena, um vai ficar na frente do outro, como é esse caso aqui, ok? E como é que isso é ordenado? Ó, aqui na nossa doca da cena, de novo, quanto mais embaixo tiver o nó, mais na frente ele vai ficar, como se ele estivesse mais perto do jogador. Então, aqui... Sim, o Breno falou. Por exemplo, uma espada pode ser um nó filho do protagonista, daí ela acompanha ele? Sim, é exatamente disso que eu estou falando. Não só esse caso, né? Eu acho que esse é um bom exemplo, Breno, inclusive, muito obrigado, para ficar claro que é um elemento dentro do outro. Mas tu está falando de dois elementos mais ou menos da mesma natureza, né? Tanto o personagem quanto uma espada que ele carrega vão ter um visual, vão ter algumas mecânicas envolvidas, mas um nó, por exemplo, se eu crio um personagem, né, como é o caso do exemplo que você está falando, o protagonista não vai ser composto só de um nó, ele vai ter um nó
para lidar com o movimento dele, ele vai ter um nó, provavelmente um sprite. Para lidar com o visual dele, ele vai ter um nó. Para lidar com os sons que ele emite. Tá entendendo, Breno? Então, assim, essa organização de nós pais e nós filhos e nós irmãos, eles vão ser importantes para você compor os elementos mais básicos mesmo do seu jogo. A gente vai já aprofundar um pouco mais nisso. A última coisa que eu queria mostrar para vocês nessa situação de bagunça é isso da ordem, né? Esse player 4 aqui, que eu estou com ele selecionado, ó, ele está na frente desse de trás, que é o player 1, que está lá, ele é o primeiro abaixo do game. Se eu pego aqui esse player 4 e levo ele para acima desse outro, ó, ele vai aparecer atrás, ok? Isso aqui é a dinâmica básica de como a gente coloca os elementos dentro de uma cena, certo? Eu vou deletar aqui todos esses players, certo? Porque, como eu falei, esse não é o jeito que eu normalmente trago elementos para dentro da minha cena. Vou deletar eles. Você vê que eu estou só com 5 deles selecionados, mas um deles é filho, né? O Jonathan está perguntando se nessa engine também é comum criar nós para controlar o game, tipo um nó que controla quais botões você está apertando, outro que controla a física do jogo, etc. Não. As configurações de controle, quais controles estão disponíveis, são configurações do projeto inteiro. Como eu falei, né? A gente vem... É uma configuração que vai influenciar no jogo inteiro. Você vem em projeto settings, e aqui você tem input map, que eu acho que a gente vai explorar isso aqui amanhã, hoje ainda não. Mas ele já vem aqui com uma série de funções já determinadas, que você pode apagar, você pode modificar. Em qualquer elemento, em qualquer nó, Jonathan, você vai poder atribuir alguma alteração a esse nó quando um determinado comando é acionado. Isso é uma coisa que também a gente vai ver amanhã. Amanhã, se tudo der certo, a gente vai fazer um movimento básico de um personagem. E aí eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas, assim, cada nó pode acessar esse mapa de comandos que você pode usar. E esse mapa de comandos inclui teclas do teclado, inclui comandos do mouse e inclui comandos de joystick. E na Godot é muito simples você transformar os comandos do mouse em comando de toque de tela para se você quiser exportar para o celular, né? Então ele facilmente é clicar uma opção, literalmente, para um clique na tela virar como se fosse um clique do mouse. Mas a gente vai chegar lá, certo, Jonathan? Foi só para responder a tua pergunta. O Matheus está passando aí a lista de presença. Fiquem de olho aí no chat e já assinem. A outra forma, que é a que eu uso, de adicionar elementos aqui na sua cena, é por aqui, ó. Você seleciona o nó, que é o nó pai, né? Nesse caso não faz diferença. Do jeito que está aqui, como eu só tenho o nó pai da cena, que é esse game, mesmo que eu esteja clicando fora, ele vai para dentro dele. Mas em vários momentos vai ser importante você selecionar o que é que você quer que seja o filho. A gente vai aqui botar o botão mais. E aí ele vai mostrar aqui aquele monte de opção de tipo, né? A gente vai colocar um sprite aqui, que é o tipo que a gente vai incluir. Tá aqui o sprite selecionado, ó. Ele vai criar. O que é que ele fez aqui, ó? Ele criou um novo nó aqui, do tipo sprite, mas ele não alterou o nome dele, certo? Eu vou colocar aqui, ó, player. Ok? Ele não tem nenhuma imagem ainda, esse nosso sprite. Ele já aparece aqui, ó, no 00, né, na origem do mundo, uma cruzinha mais forte, que já é o sprite. Ele não está visível ainda para a gente, porque a gente não atribuiu uma imagem. Mas, ó, se eu clico em game, essa cruzinha não aparece, e se eu clico no player, ela aparece como selecionada. Eu já tenho um elemento aqui.
E aí aqui nas propriedades dela, ó, a primeira opção que você tem é a textura, que é o conteúdo dessa imagem. Qual é o arquivo que ele vai usar para exibir. E aí você pode tanto clicar nessa setinha aqui e download, né? Load, e escolher o arquivo. Ok? Tá aqui o meu arquivo. Exatamente igual a gente fez clicando e arrastando. Ó. O resultado é o mesmo. A diferença é que aqui eu determinei quem ia ser o pai desse nó, escolhi o tipo, eu mesmo, não deixei a Godot escolher sozinho. Ele vai para a posição 00 e eu atribuo a textura dele. Dá para eu fazer também, ó, se eu estou com ele aqui selecionado e eu tenho aqui a opção textura, ó, eu só clico e arrasto o meu arquivo aqui, ó, e ele entra aqui em textura. Isso é uma forma da Godot facilitar. Mas é isso, eu tenho aqui um sprite com o personagem, e eu tenho aqui essa primeira cena, que não está salva. Ó, aqui em cima ela aparece como não salva. Posso salvar ela, salvar a cena, ou Ctrl S mesmo, e eu vou colocar o nome dela aqui de Game Test. Ok? Então, eu tenho aqui minha primeira cena. A partir do momento que a sua cena tem pelo menos um nó, tem um nome, tá salva, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, Play Scene, no canto direito superior, e ele já vai rodar o seu jogo. Tá aqui, isso aqui já é o nosso jogo. Certo? Tem aqui um personagem no meio da nossa tela. Ele não faz nada porque a gente não atribuiu nenhum comportamento para ele, a gente não atribuiu nenhuma propriedade, ele é literalmente apenas uma imagem. Ok? Mas ele já está aqui. Se você pega outros tipos de nó, eles já vêm com algumas propriedades, né? Eu vou adicionar aqui, não vou explicar muito sobre isso agora, mas foi um exemplo que eu dei no outro curso e foi legal, que é o Rigid Body. Rigid Body 2D. É um tipo de nó 2D, que ele já tem algumas propriedades a mais aqui, que a que vai interessar para a gente agora é o fato dele já ter uma gravidade, ele já tem uma força na vertical atuando de fábrica, digamos assim, você não precisa alterar nada, ele já existe. Tá aqui a cruzinha dele, né, ó, você vê que foi para a origem do mundo, Rigid Body não tem uma imagem, mas dentro dele a gente pode adicionar um sprite. Ele vai criar nessa lista na esquerda aqui dos tipos de nós recentes que você usou. Vou criar um sprite dentro do Rigid Body e vou botar essa mesma imagem dentro dela. E ele vem aqui para o centro do universo. Se eu puxo ele aqui, eu estou puxando aqui, ó, vocês têm que ter muito cuidado na hora que vocês estão selecionando, né? Aqui eu quero selecionar o Rigid Body e não o Sprite. E aí ele vem aqui, ó. Mas por que eu queria mostrar já esse Rigid Body para vocês? O pessoal que fez o outro curso já vai saber. Ó. Se eu rodo aqui essa cena, ele vai cair. Porque o Rigid Body já tem uma propriedade aí de gravidade atuando. Não só de gravidade, ele tem aqui do lado direito, ó, as propriedades dele. Ele tem uma massa, ele tem um peso, ele tem a gravidade, ele tem várias propriedades aqui que já vão atuando. Se eu aumento essa gravidade, se eu boto 2, por exemplo, em vez de 1, quando eu rodo a minha cena, ele vai cair acelerando mais. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Assim, eu imagino que vocês tenham muitas dúvidas, mas vocês conseguiram entender que existem propriedades do projeto, da cena e do nó, que uma cena é composta por nós e que esses nós vão ter relações dentro deles, um pode ser dentro de outro, ou eles podem estar lado a lado, né? Ó, aqui, no caso, esse rigid body aqui e esse sprite primeiro que a gente criou, os dois, eles não têm uma relação hierárquica entre eles. Os dois são filhos do game, mas eles não têm uma relação de paternidade entre eles dois.
eu vou repetir aqui o que eu quero que vocês fixem dessa primeira aula. Existem propriedades do projeto, da cena e do nó. Uma cena é formada por nós. O jogo é formado por uma forma de ver pelo menos uma cena que é composta por nós. E esses nós, eles vão ter propriedades e comportamentos diferentes. Já existem vários tipos de nós aqui na Godot, de fábrica, digamos assim, que já vem com algumas dessas propriedades, que você já vai, na medida que você for conhecendo esses nós, escolhendo eles, já para poupar o seu trabalho, né, para você não ter que estar atribuindo propriedades aos nós, se você já puder escolher um que já vem com o que você está querendo. O Kainan está perguntando se o ambiente ou background é também acrescentado como nó. Sim, qualquer elemento. Eu acho que a única coisa o Jonathan conseguiu acertar na uma das poucas coisas que não é atribuído por nó, que é os controles, né? Mas personagem, cenário, som, inimigos, pontuação aparecendo na sua tela, life, menu, tudo é formado por nós. Algumas coisas não são formadas por nós diretamente, são formadas por cenas. Dentro dessa cena aqui, eu posso ter outra cena, mas essa cena é formada por nós. Então, assim, nó é realmente assim o tijolo base de qualquer coisa que você faça na Godot, certo? Isso aqui, ó, que apareceu aqui embaixo, não era o que eu ia mostrar agora, não. Mas é legal também da gente ver. É o nosso console de debug, né? Para quem já tem mais experiência com programação, isso já faz sentido. Mas o que vai aparecer aqui é toda informação relevante que a Godot precisar informar para a gente, né? Enquanto eu estou aqui nessa área de adição e eu mudo aqui uma coisa de posição, ele vai me dizendo, ó, você mudou um canvas item. O sprite é um canvas item, além de ele tem aqui propriedades, ó, do lado direito. É um sprite que tem propriedades de nó 2D, que tem propriedades de canvas item. Essa herança é uma coisa que a gente vai conversar mais lá para o final. Mas o que eu queria mostrar para vocês era só que esse console ele vai dando para a gente feedback de muita coisa que a gente vai fazendo. Mas não era isso que eu ia mostrar, não. O que eu ia mostrar para vocês? Eu voltei aqui a ter só um sprite dentro do nosso game. Se eu rodo o jogo, ele não está acontecendo nada. Amanhã, a primeira coisa que a gente vai ver na próxima aula é uma ferramenta muito poderosa da Godot, que é o nó do tipo animação. É o nó que vai animar quase tudo que a gente vai usar dentro do jogo. A gente já pode criar ele aqui só para ver, ó. Anime. Tem vários, né? É esse Animation Player, certo? Ele não necessariamente diz respeito ao player, né? Ao personagem que você está jogando no jogo. Ele em si é um player de várias animações. Depois isso vai ficar mais claro para vocês. Mas eu criei aqui, ó, um Animation Player, né? Ele veio para cá para a nossa doca da cena. Também ele tem um tipo, você vê aqui que ele é meio rosinha, ele já vem com nome, mas você pode mudar, né? Vou botar aqui anime, porque eu não gosto desses nomes muito grandes, não, porque a hora a gente precisa acessar esses nomes em código, e aí é muito fácil rolar um erro de digitação, se o nome do nó for maior, é mais difícil ainda dar certo. Tá, mas aqui ele abre ó, uma nova guia aqui embaixo no nosso console, que é a guia de animação, certo? Praticamente qualquer propriedade de qualquer nó pode ser alterada durante a animação. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou criar aqui uma animação nova, certo? Eu estou com o nosso nó anim selecionado, eu venho aqui Animation, New. Você precisa dar um nome. Eu vou botar aqui ciclo. Eu vou criar um ciclo de animação para ficar se repetindo.
E aí ele cria aqui uma linha do tempo. Ok? Essa linha do tempo, ó, ela tem vários pontinhos aqui que você pode alterar propriedades ao longo dessa linha do tempo. Aqui do lado direito, ó, ele diz o tempo total dessa animação. Eu vou botar aqui 0.2, que eu quero que ela seja bem pequenininha. Aí aqui, ó, ele já vai ter só 3 pontos para a minha animação. O 0, o 0.1 e o 0.2. Eu posso dar um zoom aqui nessa ferramenta de baixo. Eu vou voltar a explicar isso com mais calma, tá, gente? É só para a gente ver mais uma besteirinha. Mas está aqui a minha linha do tempo. Ó. Tem o 0, tem o ponto 1 e o ponto 2. Ok? E aí, ó, em qualquer momento dessa animação, essa animação ela existe, mas ela ainda está vazia aqui. Eu não criei nada, eu só determinei o tempo dela. Em qualquer momento aqui dessa linha do tempo, no 0, eu posso selecionar aqui o meu player, né, o meu sprite. E aí você vai ver que do lado direito, no inspetor, em várias propriedades, ó, vai ter agora uma chavezinha à direita da propriedade. Vocês estão vendo esse monte de chavezinha aqui? É a última coisa para a direita, ó, do inspetor. Essas chaves, elas são para você marcar um keyframe. Para quem tem alguma experiência com animação, keyframe é o que? É um momento-chave, né? Um quadro-chave. Por exemplo, eu vou lá, nesse primeiro momento aqui, no 0, eu vou marcar, deixa eu ver uma propriedade simples da gente ver aqui a diferença. Eu vou marcar a posição dela, certo? Eu tenho aqui a posição do meu sprite, tá aqueles números quebrados, né? 522.79. Eu vou só clicar nessa chavezinha, aí ele vai perguntar se eu quero criar uma nova track, né? Sobre posição. Eu vou criar. Aí aqui na minha animação, você vai ver que agora eu tenho uma propriedade chamada sprite, e eu tenho aqui a posição dele marcada. Se eu venho aqui para o meu próximo ponto na linha do tempo, e eu puxo esse meu sprite bem para o fim da minha tela, e eu venho aqui de novo, e eu clico novamente na chave, ele vai criar um segundo ponto aqui na minha animação. Vocês estão vendo o que ele fez? E aí, se eu venho para o meu terceiro ponto, que é o 0.2, e puxo ele mais para cá, eu posso puxar para fora da tela, certo? Não tem problema. E eu clico de novo no keyframe, agora eu tenho uma animação que faz isso aqui, ó. Nesse cantinho esquerdo aqui da animação, eu posso dar um play, ó. Ele vai mostrar o que é que essa minha animação está fazendo. Aqui do lado direito eu tenho a opção de marcar o looping, que essa animação vai ficar em looping. Muito rápido, né? Que é uma animação que está acontecendo em duas frações de segundo, né? Na animação aqui eu posso botar ele para acontecer bem mais devagar, eu posso botar a minha velocidade para 0.1. Olha a diferença agora. Ok? E eu tenho uma última opção aqui importante na animação, que é essa letrinha aqui, que é Autoplay Onload, que é automaticamente carregar essa animação quando eu rodar essa cena. Eu vou marcar ela aqui só para vocês verem. Ó. Se eu dou play aqui na minha cena agora, essa minha animação ela está rodando em loop automaticamente. Esse é um nó que a gente vai usar muitas vezes. E aqui, ó, eu não sei se ficou claro para vocês, mas assim como eu alterei a posição desse sprite ao longo da minha animação, eu posso alterar praticamente qualquer coisa sobre ele. Por exemplo, eu vou alterar aqui essa posição dele para ele não ir tão longe. Vou botar mais perto. Aí eu venho aqui e dou um key de novo. E eu venho para esse último e dou outro key. Agora minha animação está mais comportada. Ele fica só por aqui mesmo.
Mais outro elemento que eu posso adicionar, eu posso voltar aqui para o primeiro frame, ó, seleciono o sprite, e eu vou mudar aqui a escala dele. Ele está 1. Eu vou botar 1.5. Tanto no X quanto no Y. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando ele pela metade. Aí eu posso dar um key aqui. Ele vai criar outra linha para minha animação. Agora eu tenho posição e tenho escala. O que é que vai acontecer quando eu der o play agora nessa cena? Aí eu só marquei nesse ponto, né? Então não adiantou de nada, desculpa. Se eu venho aqui, ó, para o último frame agora, seleciono o sprite e eu volto a escala para 1. 1 e 1. Exatamente, botei o Mario para comer o cogumelo, né? Mas assim, isso aqui é bem aleatório. Eu estou mostrando isso aqui para vocês para mostrar que uma animação ela pode administrar vários aspectos de vários nós numa mesma animação, certo? E aqui, gente, eu posso, nesse mesmo nó aqui da animação, eu posso criar várias animações. Não precisa ser só uma. Eu posso fazer uma animação dele indo da esquerda para a direita, fazer outra animação dele indo da direita para a esquerda, dele indo de cima para baixo, dele indo de baixo para cima. E depois, com outras ferramentas, com outros nós e atribuímos outros comportamentos, eu posso escolher qual dessas animações usar. Entende? Era por isso que eu já queria mostrar rapidamente esse nó mais complexo, né? Porque o sprite é um nó bem simples. O rigid body é até um nó complicado, mas eu só mostrei ele pronto, né? Mas esse Animate Player, ele é um nó que já vai dar assim um leque muito maior de possibilidade para a gente, certo?